Agora complicou para os homens que está com mulher que tem filhos de outro relacionamento. Se separar, tem que pagar a pensão dos filhos que não e dele. Eu vou ter que pagar pensão pelos 5 meninos que é dos outros. Por exemplo, eu me junto com uma senhora. Ela tem 5 filhos. Eu me separei. Eu vou ter que pagar pensão pelos 5 meninos que é dos outros. Mas a mulher... É pro cara não casar, é pro cara não arrumar mais ninguém, é pro cara ficar sozinho, morrer sozinho. Deu pra entender o negócio? Tá complicando ainda mais até a vida das mães que têm filhos que se separaram e têm o total direito de seguir com a vida em frente. Porque não deu certo, parou, acabou. Não é melhor do que tá traindo. Tem um momento específico na vida quando você percebe que as regras do jogo mudaram e ninguém avisou. Você tá aqui tentando fazer tudo certo e de repente o mundo inteiro opera com um manual diferente. A pergunta que fica é: você vai continuar jogando com as regras antigas ou vai entender o que realmente está acontecendo? Ai, porque eu adoro uma mãe solteira, eu sou louco por mãe solteira, eu só gosto das mães solteiras. Tá, mas você tem dinheiro? Você tem dinheiro pra bancar? Não, porque pra gostar tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro, pelo menos pra pagar, né, a babá pra cuidar da criança, pra mãe te ver. Você tem que ter dinheiro. Fica pagando, não, né, porque nós sabemos que só gosta das mães solteiras na internet. Fora da internet não tem R$1 pra pagar a babá pra cuidar da criança. Então, desse jeito já não vai dar. Desse jeito já não tá dando. Essa é a minha vida de mulher de preso. Quer vir conhecer? Essa é a comida do preso. Quer vir fazer? Essa sou eu, indo pra porta da cadeia às 4h30 da manhã. Quer vir comigo? Esse é o meu look desse final de semana. Ela é da Young Story. Se quiser comprar. Essa sou eu, esperando pra visitar o meu preso. Quer vir visitar também? E essa é a vida de mulher de preso que vocês acham que eu tanto gosto. Os dados não mentem. A quantidade de homens que estão recusando compromissos sérios subiu 47% nos últimos 5 anos. Mas antes de você achar que está tudo certo ou completamente errado, precisa entender o porquê. Porque a verdade é bem mais complexa do que parece em qualquer manchete de rede social. Muitos estão dizendo que os homens ficaram covardes, que perderam a coragem de se comprometer, que agora só querem saber de jogo, manipulação e diversão sem responsabilidade. Mas e se a gente tiver tudo de cabeça para baixo? E se a história fosse bem diferente? Vai levar ele pra casa do pai dele, Letícia. Não vou levar ele, já falei. Você não vai, mas hoje é dia do pai dele cuidar dele. Ah, mas o pai dele não vai poder. Eu tô com ele, eu gosto de ficar. Ah, toda vez que eu tô aqui com você, a criança vai ficar aí, ó. Eu nunca tenho um tempo solo com você. Mas ele é meu filho, é minha prioridade. Você não vai levar ele pro pai dele? Não, hoje não. Hoje é dia do pai dele cuidar, cara. Só segunda-feira, o pai dele Beleza, tá fazendo uma viagem. então beleza, então. Beleza. Eu tô vazando, beleza? Tô vazando, beleza? Não, pode ir. Falou. Ah, tomar banho. Vou dar uma dica pra vocês, nunca casem com mulher que tem filho, você nunca vai ter um tempo pra você e pra tua mulher. Sempre a criança vai estar no meio, o dia do pai pegar, ela vai ficar fazendo favor, umas coisas aqui, ela vai ficar fazendo favor pra ex-marido, você nunca vai ter um tempo solo com a mulher, entendeu? Então eu já vou falando pra vocês aí, que tá assistindo isso aí. Não se relacionem com mulher que tem filho. Vocês só vão ter dor de cabeça na vida de vocês, beleza? Tenta pegar aí uma pessoa que tá começando do mesmo jeito que vocês. Porque, ó, eu casei com essa mulher aí, ela tem 30 e poucos anos. Ela tem 2 filhos. Um fica com o pai pega certinho, mas tem esse daí mais novinho que sempre tá com ela, entendeu? Eu nunca posso ter um tempo sozinho com ela. Aí fica difícil pra mim, não. Existe um silêncio muito barulhento acontecendo nos relacionamentos. É aquele vácuo entre o que as pessoas falam publicamente e o que realmente sentem quando estão sozinhas. E nesse vácuo, muita coisa está se quebrando. Galera, eu tava apaixonado por uma moça. Ontem, ela falou que não sentia nada pelo ex ainda, tudo. E eu tava há 1 mês já me entregando pra ela, pedindo em namoro. Cara, você acredita que ela terminou comigo? Nesse dia, acordei de manhã, ela já tava em relacionamento sério com esse mesmo ex dela. Ela voltou pro ex. Eu falei, cara,
eu me mato de treinar, eu me esforço para ser trocado por um cara que, não sei, pode ser que o cara tenha alguma coisa, eu gastei horrores, eu fiz de tudo. Eu preciso focar mais em treinar. Agora vocês vão ver uma versão minha maior ainda, gente. Porque cara, é só isso que vai ficar comigo, academia. É isso que eu tenho. O que ninguém tá falando é que o maior problema não é o sexo, não é o dinheiro e não é nem a independência das mulheres. É algo muito mais profundo que afeta homens e mulheres de uma forma que ninguém esperava. E quando você entender isso, tudo vai fazer sentido. Aí o cara separa, ele já quer humilhar. Ele chega pra mulher e fala, ai, quem é que vai te querer assim? Quem é que vai te querer com filho? Pera aí um pouquinho, que eu vou te situar. Como você não é mulher, você não sabe como é que é a vida da mulher, mas eu vou propor um exercício aqui, tá? Olha pra primeira mulher que aparecer na tua frente. Não importa como ela é, se tem filho ou se não tem. Essa mulher aí. Tem gente que quer. Assim é a vida da mulher, tá? Tem homem que quer a mulher com o marido. Então o filho é o de menos. Aí você vai me dizer, ah, mas aí o cara só quer usar e jogar fora. Pois é. Com mulher sem filho acontece a mesma coisa. Esse é um problema do homem e não da mulher ou do filho. Vai da gente, como mulher, saber escolher e a gente vai aprender isso. Então fica bem tranquilo, não precisa se preocupar, tá? Só que eu vou te dar uma notícia ruim agora. Tem homem querendo ser padrasto do teu filho. Agora senta que tem uma pior. Pode ser que cuide melhor do que você. Da mulher e do filho. Sabe aquele momento quando você tá em um churrasco, conversando com amigos e alguém solta um cara, não vejo mais homem querendo nada sério? E aí todo mundo começa a concordar, a falar suas histórias e de repente parece que a gente tá vivendo em um filme de ficção científica onde os relacionamentos viraram um videogame abandonado? Pois é, a gente precisa conversar sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, se você está aqui buscando entender essas mudanças no comportamento humano, reflexões sobre relacionamentos modernos ou só querendo expandir seu pensamento sobre o mundo em que a gente vive, inscreve no canal. Porque isso que você está prestes a escutar não é opinião furada de internet. A gente vai analisar comportamento social, psicologia, mudanças culturais e realidades que ninguém está conversando com tranquilidade. Inscreve e ativa o sininho para não perder quando a gente soltar análises assim. Então, vamos começar com uma coisa bem simples. Tudo mudou. Completamente. E não foi de um dia para o outro, foi tão gradual que a maioria das pessoas não está nem notando. 10 anos atrás, o narrativo era bem claro. Você crescia, encontrava alguém, namorava, casava, tinha filhos. Era tipo um roteiro que a sociedade te entregava já escrito, e você só precisava seguir. Tinha uns que desviavam do caminho, claro. Mas a maioria estava ali, seguindo o script que era praticamente obrigatório. Homem não quer se relacionar com mulher que tem filho. Mentira. Na verdade, homem não quer se relacionar com a mulher que vive em função do filho. O grande X da questão é que a mulher, quando vira mãe, ela abraça muitas vezes esse papel de mãe e ela esquece que ela ainda é mulher. Ela deixa de se cuidar, ela deixa de ter os momentos dela, por N razões, tá, gente? Eu não vou entrar nem no mérito, que às vezes essa mulher, ela é sozinha, ela é uma mulher que não tem rede de apoio, então, de fato, ela não tem alternativa. Mas o que eu tô falando aqui é pra você que é mãe, tá solteira e quer viver um relacionamento. Pro homem entrar na sua vida, ele tem que entender que existe um espaço pra ele, que existe um espaço pra esse relacionamento acontecer. Caso contrário, ele nem vai querer saber de você. Então, o problema muitas vezes não é o filho em si. O problema é que você vive em função da maternidade. E aí, o que eu quero te provocar é que se você quer que um homem te deseje, ele tem que parar de te ver como uma mãe e te ver como uma mulher. Então, você precisa também estar nesse lugar de mulher, voltar a se vestir como uma mulher e não como aquela mãe cansada que tá sempre com filho, entende? Não tô falando pra você deixar de cuidar do seu filho, eu tô falando pra você conseguir viver esses dois papéis e tantos outros papéis que você pode viver independente de ter filho ou não. Então, muitas vezes o que falta pra vocês é essa sensibilidade de entender que eu ainda sou uma mulher apesar de ser mãe. Eu conheço vários exemplos de mulheres que estão num novo relacionamento, que construíram família, que casaram de novo depois de já ter filhos e já tiveram outros filhos mais. A questão é, todas essas mulheres não deixaram de se cuidar.
Todas essas mulheres tiravam o tempo para elas, não deixaram de investir em si mesmas, não se anularam para viver só como mãe, tá bom? E é essa mensagem que eu queria passar para você. Não deixe de olhar para si mesma, não deixe de se cuidar. E inclusive eu vejo isso muito claramente aqui no Instagram. Às vezes eu entro no perfil da pessoa, a foto de perfil, os destaques, o feed, os stories é só sobre os filhos, apenas. Não tem nada sobre ela. E isso já diz muito sobre a própria visão dela do que é a vida dela. Se você quer se conectar com homens compatíveis, se você tá solteira, quer viver um relacionamento legal, aprenda a se posicionar aqui no Instagram, se apresentar de uma maneira interessante para mostrar todas as suas facetas, não só você como mãe, mas você como mulher também. Eu liberei um passo a passo gratuito do Instagram, onde eu te mostro como fazer isso na prática. É só clicar lá no link da bio e acessar. Mas aí começou a aparecer uma série de mudanças que ninguém pediu e que ninguém viu chegando. As mulheres começaram a ter mais autonomia econômica, passaram a escolher mais, a questionar mais, a exigir mais de si mesmas e dos relacionamentos. E isso, em si, não é ruim, não é. Mas criou uma dinâmica onde o jogo inteiro mudou de regras e muitos homens, francamente, não processaram essa mudança ainda. A gente vive em um momento bem paradoxal. Por um lado, nunca houve tanta liberdade para escolher com quem você quer estar. Nunca houve tanta transparência sobre o que funciona e o que não funciona em um relacionamento. Nunca houve tanto acesso a terapia, coaching, desenvolvimento pessoal. Mas, por outro lado, nunca foi tão difícil manter uma relação. Nunca as expectativas foram tão altas. Nunca as pessoas chegaram com tanto baggage para a mesa. E nunca ninguém sentiu tanta pressão para ser o suficiente em todos os aspectos da vida. Agora, vamos ao ponto que ninguém está falando com honestidade. Tem uma galera dizendo que os homens estão evitando mães solteiras como se fosse uma descoberta nova, como se fosse uma conspiração organizada. Tipo que todo homem acordou um dia e decidiu: vou magoar mulheres solteiras com filhos. Mas a realidade é bem diferente disso e mais complexa, porque quando você para de olhar para frases prontas de internet e começa a ouvir histórias reais, tudo fica em tons de cinza. Não me relaciono com mulher que tem filhos, ou que é divorciada, ou perceber que o cara simplesmente some depois que você comenta essas coisas, tá? E se isso acontecer, presta atenção aqui em mim agora, tá? Isso aqui vai te salvar depois. Se isso acontecer, você não vai ficar triste. Você não vai se sentir a pior das mulheres, a pior das criaturas, a mais... Não. Você vai comemorar. Que bom que esse cara foi embora da minha vida. Porque não é esse tipo de homem que eu busco pra um relacionamento. Eu não quero esse tipo de homem ao meu lado, muito menos ao lado do meu filho. Isso porque ou ele é preconceituoso e superficial. Se ele for esse cara preconceituoso, superficial e machista, tenha certeza de que isso aqui foi a ponta do iceberg das outras características que esse homem tem, da forma como ele lida com outras situações. Então, se ele é assim com essas questões de filhos, né, de ter casamento, da mulher ter tido um casamento antes, imagine num relacionamento com você, que inferno que a sua vida ia ser. Ou o que pode acontecer também é que ele não gosta de dividir a mulher com os filhos. Isso já mostra que é um homem possessivo, egoísta e extremamente infantil. Se ele tem algum tipo de preocupação de ela gosta mais do filho do que de mim, ela vai gostar mais do filho do que de mim, eu não vou ter espaço, meu Deus do céu. Aí você estaria pegando outro filho pra criar. Pelo amor de Deus, você não quer duas crianças, você já tem uma pra cuidar, né? Na verdade, eu não sei nem quantos anos seu filho tem, mas você já cuidou ou cuida de uma criança, você não precisa de um outro filho, você precisa de um parceiro. Homem nenhum quer mulher com filho. Esse é um dos maiores comentários que tem no meu vídeo que viralizou, falando da dificuldade de me relacionar porque eu sou mãe solteira. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Eu não vou me adaptar mais para caber no mundo de homem nenhum. Se eu não gosto de um lugar, eu não vou. Se eu quero ir a algum lugar e ele não gosta desse lugar, ele já não me serve mais. Entendeu? Se ele propõe uma coisa comigo, combina, ele não vai, ele já não me serve mais. Se ele tem dúvida se ele quer algo a mim porque eu tenho meu filho, ele já não me serve mais. Porque se eu me tornei inelegível, a partir de hoje, tudo aquilo que não for da forma que eu acredito, eu não vou me adaptar. Se torna inelegível para mim também. Porque se eu ser
Uma mulher que se cuida, bonita, porque eu sou bonita, porque eu me cuido. Uma mulher que vai à academia, uma mulher que trabalha, uma mulher que cria e educa seu filho, uma mulher que cuida da sua casa, uma mulher que cuida dos seus cachorros, uma mulher que gosta de um pouquinho de tudo, sabe? Vai num pagode, vai num sertanejo, se dá bem entre amigos em vários ambientes, se tornou inelegível porque ela é mãe solteira. Então, solteira eu prefiro ficar. Porque, infelizmente, esses homens são assim, ó, demais pra caber no meu mundo. Tem homens que realmente não querem responsabilidades que não escolheram, que querem construir algo do zero, não entrar em um relacionamento que já começou com complexidades que não criaram. Não é por ser homem, é por ser humano. Pensa bem. Se você conhece alguém que tem filhos, você está assinando o contrato para ser padrasto, para dividir atenção, para lidar com relacionamentos anteriores, dinâmicas com o ex, questões de segurança emocional de uma criança que você não gerou. Isso é pesado. E aí você pergunta, será que é maldade recusar isso? Ou é só ser honesto consigo mesmo sobre o que você realmente consegue oferecer? Mas tem outro lado dessa história que incomoda muita gente, e é aqui que as coisas ficam delicadas. Tem mãe solteira que realmente está carregando uma ferida de abandono emocional tão profunda que projetou tudo isso no homem médio que se aproxima dela. E aí aquele cara que poderia ser genuíno se torna culpado de um crime que não cometeu. Quer dizer, você está realmente oferecendo a chance de alguém te conhecer? Ou você está oferecendo uma chance de alguém resolver seus traumas de relacionamento anterior? E isso não é julgamento. Isso é observação psicológica genuína. Quando você está ferida, quando você carregar medo de ser abandonada novamente, sua energia inteira fica focada em é com você que vou ser diferente, vou conseguir, vou fazer funcionar. Mas aí você não está ofertando um relacionamento. Você está oferecendo um projeto de salvação. E ninguém quer ser projeto. Homem não quer ser projeto, mulher não quer ser projeto, criança definitivamente não quer ser o motivo pelo qual dois adultos tentam fazer algo funcionar que não deveria funcionar. Eu acho muito engraçado quando o cara fala assim, ó, eu não vou assumir filho de outro homem. E quem é que tá pedindo pra tu assumir o quê, Trate? Nós não precisa de tu pra porra nenhuma. A gente vai no mercantil com a criança só, a gente vai no médico com a criança só, a gente arruma a casa com a criança só, a gente trabalha, tem dinheiro, compra as coisas da criança pra nós, pro mundo inteiro, se precisar, sozinha, com a criança. E nós vamos precisar de tu pra quê? Pra ter estresse de figar? Nós não quer não, nós tá de boa, tá? Mãe solteira é mãe solteira, nós quer homem mesmo só pra... Tá entendendo? Nós não precisamos de vocês, nós nem quer que vocês assumam o filho da gente não. A fazer o seu é pelo mundo. O meu eu tô criando muito bem até agora e com certeza até a velhice. Beijo. Aqui é onde a gente precisa entender uma coisa bem profunda sobre o comportamento humano moderno. A gente está vivendo em uma era onde todo mundo está quebrado de alguma forma. Todo mundo está carregando histórias, feridas, desapontamentos. Ninguém vem com o manual de instruções em branco. E aí quando você junta duas pessoas quebradas, esperando que uma conserte a outra, você não cria um relacionamento, você cria um acidente. Mas tem mais uma camada nessa história que é importante entender. A autoestima masculina, aquela coisa que era meio invisível ou que ninguém queria conversar sobre, está detonada. Não é porque mulheres ficaram mais independentes. Independência feminina é uma coisa linda e deveria ser celebrada. O problema é que muitos homens foram criados em um sistema onde sua utilidade vinha de ser o provedor, o protetor, o que resolve os problemas. E de repente, você coloca um homem em uma dinâmica onde a mulher não precisa dele para sobreviver economicamente, já tem filhos. Então a questão da paternidade não está em jogo. E ele se vê questionando, qual é exatamente meu papel aqui? E pior que isso, muitos homens foram criados em famílias onde aprenderam que sentir é fraqueza, que homem não chora, que vulnerabilidade é para perder. Aí quando ele finalmente consegue processar isso, entender que pode ser vulnerável, que pode pedir ajuda, que pode falar sobre medo,
Geralmente ele já criou tantas paredes emocionais que fica impossível desmontar tudo isso para um relacionamento que exige exatamente a coisa oposta: abertura total. Entende como as coisas se conectam? Não é um lado bom e um lado ruim. É um quebra-cabeça gigante onde todo mundo pegou um pedaço pequeno da responsabilidade, mas ninguém quer olhar para a imagem toda. Agora, o outro lado da moeda que é importante a gente reconhecer: tem mulher que realmente tem se sacrificado demais. Que acordou um dia e falou: espera aí, eu fiz tudo o que a sociedade disse que era certo, e mesmo assim não funcionou. Ela tá ali, trabalhando, criando filho sozinha, tentando ser forte o tempo todo, porque o padrão social diz que mulher solteira com filho precisa ser guerreira. Mas ninguém pergunta como ela tá realmente. Ninguém pergunta se ela tá cansada de ser forte, se ela gostaria de dividir o peso, se ela merecia ter escolhido isso ou se a vida simplesmente a colocou ali sem opção. E aqui está o mais delicado dessa conversa. Muitas dessas mulheres estão tão feridas pelo abandono emocional, pela falta de responsabilidade do pai do filho, pela sensação de ter sido usada e descartada, que quando alguém novo aparece na vida delas, elas já chegam com uma série de proteções que parecem mais um arsenal do que um coração aberto. E aí o que acontece? Elas se queixam que homens não querem nada sério sem perceber que estão oferecendo tudo menos o que realmente importa: confiança, vulnerabilidade, espaço para que outra pessoa simplesmente exista sem estar constantemente provando seu valor. É quase como aquele exemplo do relacionamento depois da guerra. Quando alguém passou por um trauma relacional, ela não está pronta para namorar novamente. Ela está pronta para garantir que nunca mais vai sofrer. E essas são duas coisas completamente diferentes. Mas aí você pode estar aí se perguntando: ué, então quer dizer que homem que recusa mãe solteira tá certo? Que a mulher que tá ferida tá errada? Não, não é assim que funciona a realidade, porque a vida não é binária. A vida é matizada. Se isso que você escutou aqui gerou alguma reflexão, se você se viu em alguma dessas histórias, ou se você vê a galera próxima passando por essas situações e nunca soube como processar, deixa um comentário, porque a gente precisa falar sobre isso com mais seriedade, com menos agressividade e com muito mais honestidade. Inscreve no canal se você quer mais análises assim sobre comportamento humano, relacionamentos modernos e as mudanças culturais que a gente está vivendo. Porque essas conversas precisam sair das discussões de WhatsApp e entrar em um espaço onde a gente realmente pensa sobre as coisas antes de sair atacando uns aos outros. E deixa um like se você chegou até aqui, porque mesmo que você não concorde com tudo, pelo menos você parou para pensar. E em um mundo que está com pressa, parar para pensar é revolucionário.